Paz, amada igreja. Tudo bem com vocês? Que bom. Irmãos, antes de iniciar, eu queria só dizer alguma coisa. Se por um acaso eu mesclar um pouco o português com o espanhol, me desculpem, viu? Amados, eu estou muito feliz, em poder estar aqui para compartilhar com os irmãos a respeito de avançando na plantação. E eu fiz uma pequena introdução, porque eu achei muito interessante todas as ministrações que chegaram até agora. Então, eu até escrevi, para não esquecer. Eu escrevi assim: queridos irmãos, temos que estar literalmente focado na visão, entendendo a nossa missão, fazendo discípulos em todo tempo e levantando crianças, jovens, adultos, anciãos e auxiliando a eles a crescerem na fé. Só assim avançaremos na plantação. Eu peguei um pedacinho de cada ministração que foi falado, sobre visão, sobre missão, sobre o brother Shen, compartilhou aqui a respeito de jovens, adultos, crianças, em todas as áreas, e a fé. E sem isso, irmãos, é impossível avançarmos. Mas, sem mais delongas, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 28, só o versículo 19. Mateus 28, só o versículo 19, a parte A do versículo. Que eu acredito que todos os irmãos já escutou esses versículos várias e várias vezes, mas eu não vou fazer diferente, Eu vou ler para vocês mais uma vez. Mateus 28, versículo 19, somente a parte A do versículo, diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Amados, avançar na plantação é uma obediência, como já foi falado aqui, ao Senhor. O Senhor, Ele pede para que a gente não fique estagnado, Ele pede para que a gente vá, faça. Ele não pede para a gente ficar parado. O que o Senhor pede, o movimento pede para a gente avançar. E avançar na plantação é a gente entender que a gente não pode ficar parado no nosso lugar. Uma mente que avança é uma mente que entende que Deus, Ele tem um poder ilimitado. E sabe o que é que me chamou a atenção, amados? No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 e 16, ele fala assim, quando estamos parados, os sinais e as maravilhas vai correr atrás da gente. É isso que fala? É isso? Não. Eles falam assim, não fala exatamente quando avançamos, mas quando avançamos, os sinais e as maravilhas nos acompanharão. Então, para a gente ver avanço na plantação, não podemos ficar estagnado. E lembrando, amados, uma coisa que é muito importante: a plantação, o avanço é para a gente sair das quatro paredes, é para fora. E, amados, eu acho interessante que não tem na Bíblia um versículo que diz assim, pecadores, procurem uma igreja e vão lá. Tem não? Tem? Se tem, eu estou desconhecendo. Mas na palavra de Deus tem um versículo que diz: igreja, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, amados, é trabalho nosso. É nosso trabalho. Se quisermos avançarmos em plantação, em missão, em fé, em discipulado, devemos avançar. Devemos sair do nosso lugar e obedecer o que Jesus nos ensinou. Em Marcos 3,
do 13 ao 19, ele fala a respeito que Jesus chamou, né? E sabe o que eu acho interessante? Eu sempre gosto de falar isso. Que Jesus, no início do ministério dele, ele já estava escolhendo aqueles que iam ser o sucessor deles. E é desse ponto que eu quero iniciar. Porque muitas vezes a gente, como está lá na igreja, a gente tem os nossos líderes, as nossas coisas. E para a gente avançar em plantação, precisamos seguir. Precisamos literalmente sair das 4 paredes. E muitas vezes, para a gente sair das 4 paredes, devemos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é um local muito aconchegante. Principalmente se a gente é ministro de louvor, se a gente prega, se a gente ensina, se nós somos mestres. Amados, isso não está errado, não. Claro que não está errado a gente ministrar, até porque vocês viram a unção do Senhor sendo derramada através de cada um músico aqui. Vocês viram. Então, necessitamos. Mas isso é só uma pequena fração. Para a gente avançar na plantação, precisamos colocar na mente dos nossos líderes e ter essa mente que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós devemos ir e fazer discípulos. Eu aprendi, né, com o meu pastor, o meu pastor Fagundes, né, que quando a gente ganha um dentista, um médico, uma costureira para Jesus, eles estão simplesmente camuflados de médico, de costureira, de dentista, de qualquer outro tipo. Sabe por quê? Porque eles são missionários, camuflados no seu trabalho. Então, muitas vezes a gente esquece de ensinar isso para os nossos líderes e a gente fica preso em 4 paredes. Então, devemos, literalmente, amados, parar de prender, literalmente, as pessoas dentro da igreja. Eva, como assim? Prender dentro da igreja. Então, quer dizer que a gente não precisa fazer culto? Precisamos nos alimentar. Mas precisamos ensinar para que eles venham ser alimentados, para alimentar outros lá fora. Precisamos ensiná-los para que eles não venham perder o foco daquilo que o Senhor nos ensinou. Ah, Eva, eu não estou conseguindo entender mais ou menos. Mas deixa eu explicar com vocês. Eu gosto de explicar meio que com dinâmica. Eu vou chamar aqui meu assistente. Por favor, Israel, vem aqui, por favor. Israel é o meu assistente de hoje. Eita, menino. Sim, pode falar. Vem aqui, Israel. Gente, muitas vezes a gente... Por que eu estou chamando Israel aqui? Para que aqui está representando igreja 4 paredes. Isso aqui é igreja para fora. Muitas vezes nós vivemos ao contrário. Eu vou tirar um pouquinho o microfone daqui, mas eu creio que vocês vão me escutar, tenho quase certeza. Muitas vezes, vocês estão me ouvindo? Aê! Muitas vezes nós queremos fazer isso. Usamos os nossos melhores líderes para sustentar a nossa estrutura. Só que a estrutura... Vai dar ao vivo. A estrutura serve para alimentar, fortalecer, dar crescimento, para enviar os líderes. Os nossos melhores líderes. Porque muitas vezes... Obrigada, meu amor. Obrigada, meu bem. Aê! Aê!
acredito que vocês entenderam um pouquinho a respeito do dentro e fora. Eu já sei que vocês já sabem, mas muitas vezes nós, com tanta correria, com tanta reunião, com tanto envolvimento, com tanta coisa, muitas vezes a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando para plano secundário. Mas devemos entender que a estrutura é necessário. Claro, eu não estou dizendo assim, fechem as igrejas. Não, até porque eu escutei a pregação do pastor Vaguinho e ele falou que a estrutura que ele está construindo é para ser uma escola de missões. Então, claro que necessitamos da estrutura, mas não devemos tirar o foco daquilo que o Senhor Jesus nos ordenou fazer, que é ir e fazer discípulos em todas as nações. Só assim conseguiremos estender-se ou avançarmos na plantação. Porque se a gente mudar essa estrutura, se a gente ficar com os líderes, não, mas eu tenho fulana aqui, ela é muito boa em ornamentação. Não, mas ela vai ficar para mim, eu vou guardar ela para mim, só para mim. Amados, eu queria pegar o exemplo, eu acho que os pastores nem sabem, mas eu queria pegar o exemplo de uns pastores amigos meus, que eles, eu tenho certeza absoluta, porque eu estou com uma delas, que eles enviaram seus melhores líderes. Tenho certeza que muitas vezes eles ficam um pouquinho defasados com o louvor, com a parte da ornamentação, porque eles enviaram seus melhores. Eu estou falando do pastor Silvinho e da pastora Viviane. Eles enviaram uma das suas melhores missionárias para o Mato Grosso do Sul. Por que será? Por que será? E enviou também um casal missionário para Paraíba. Amados, eu imagino que eles ficaram fazendo mais coisas, porque eles enviaram, mas eles não guardaram para eles. E é isso que eu quero que vocês entendam. Muitas vezes a gente tem o melhor músico, a gente tem o melhor cantante, o melhor ministro de louvor, a gente tem o melhor mestre, o melhor pastor. Não, é na minha igreja. Aí a gente está perdendo um pouquinho o foco. Porque a igreja é nossa? Pensei que a igreja era nossa. Não, a igreja não é nossa. E para a gente avançar na plantação, precisamos entender que a visão é para fora. Tudo que nós formos fazer é para ser refletido lá fora. Só assim vamos avançar na plantação. Só assim nós vamos compreender que a plantação, que o avanço da plantação, ele não depende tem uma pessoa que quer ir, vão ir. Não, é um processo. É todo um processo. A gente precisa sim da estrutura, como eu falei, mas a gente precisa ter foco na nossa missão original, que é ir fazer discípulos em todas as nações, que é plantar. Amados, eu até escrevi aqui para não esquecer, porque eu tenho uma mente um pouquinho fraca, mas, gente, quando a gente começa a enxergar, quando a gente começa a entender que o avanço na plantação não é na quantidade de igrejas físicas, de estruturas que a gente tem, mas sim enquanto quantidades de líderes que levantamos, enviamos e que eles fazem o dobro de discípulos que eles fazem. Por quê? Porque quando a gente tem a estrutura, a gente vai ficar só lá dentro. Mas quando a gente tem a mente para fora, para o avanço da plantação, o que é que acontece? Nós, cada um de nós, vamos começar a enxergar que aquele discípulo vai gerar mais outro discípulo, que aquele líder vai gerar outro líder, e aí a gente vai avançando na plantação. Gente, é igual a visão da nossa igreja. O que é que ela ensina? Eu vou repetir, porque a gente às vezes esquece, mas ele faz assim, ó. Eu faço, pastora Viviane, vem aqui, eu preciso de um auxiliar. Vem aqui, a senhora está na frente, minha filha. Vem cá. Eu faço, ela vê. Eu estou aqui falando, ela está vendo.
Depois, eu estou fazendo e ela está me ajudando. Eu estou fazendo e ela está me ajudando. Aí agora, ela faz e eu estou ajudando ela. Não, assim, desse jeito, desse jeito. Aí agora, ela faz e eu vejo. E agora ela faz e o pastor Silvinho vê. E o pastor Silvinho começa a ver. Isso é multiplicação. Isso é avanço na plantação. Porque a plantação... Obrigada, minha flor. Deus abençoe. Porque o avanço na plantação não é quantidade de igrejas na cidade que nós temos. É quantidade de líderes capazes de gerar outros líderes. Capazes de gerar... Eu me lembro que uma vez quando eu cheguei, né, aqui em Minas Gerais, faz tempo, meu Deus do céu. Quando eu cheguei em Minas Gerais, eu me lembro que o pastor Fagundes falava, porque eu não gosto muito de falar, sou um pouco calada. Então o pastor Fagundes falou assim: minha filha, vá para o campo missionário, fale do amor de Cristo para todas as pessoas. E se necessário, abra a sua boca. E aí eu entendi que o avanço na plantação não é eu fazer um monte de gente, meus seguidores, ou igualzinho a mim. É eu fazer semelhante a Cristo. Porque eles vão ter o DNA de Cristo. Eles vão entender que eles estão recebendo para dar. Eles vão entender que eles estão recebendo para não ficar guardado só para ele. Eles vão entender que eles vão receber cada coisa que ele tá aprendendo, sendo alimentado, para colocar para fora das quatro paredes. É necessário ter a escola de crescimento cristão. É necessário a gente passar pelo encontro. É necessário, sim, a gente estar envolvido na casa. Mas dentro da igreja, devemos também fazer discípulos. Devemos também ser homens e mulheres capazes de levar o reino na escola. Na faculdade, né? Porque muitos no trabalho, comprando no mercado, porque avançando na plantação é a gente ser o reflexo da glória de Deus aonde estivermos. E é necessário que a gente entenda isso, e é necessário que a gente realmente compreenda isso, porque muitas vezes, porque a gente tem tantas e tantas coisas para fazer, que muitas vezes a gente não lembra. Muitas vezes a gente não compreende isso. Mas é simples. É a gente gerar pessoas com a mentalidade de Cristo. E a gente já aprendeu como gerar. A gente já aprendeu que através a gente ficar enraizado na visão. A gente aprendeu que é a gente ter o foco em missões, que a gente aprendeu que é necessário o discipulado. É importantíssimo a gente ter fé, porque através disso a gente vai ser sensível para ouvir a voz de Deus. Para a gente ser sensível, eu acho que foi o pastor Vaguinho, eu não lembro, que ele citou aquele trecho que os irmãos estavam orando e jejuando, aqui em Atos capítulo 13, né? Orando e jejuando. E aí o Espírito Santo designou Paulo e Barnabé para avançar na plantação. Amados, a gente precisa entender. Mas o avanço na plantação, a gente tem que ir para outro país, outro estado, né? Não, amados. É a gente sair das quatro paredes. A gente tem que ter a consciência que já estamos avançando na plantação. Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer com a pessoa que a gente conhece. Que a gente conheceu, que a gente teve a oportunidade de ministrar, de orar e de ser canal de bênção para essas pessoas. Então, devemos entender que o nosso chamado é muito maior do que somente, amados, do que somente tocar, do que somente cantar, do que somente pregar a palavra do Senhor. É muito mais que isso. A gente precisa entender que o nosso chamado é para fora.
Precisamos entender que o avanço da plantação, ela só vai chegar quando a gente entender que o nosso chamado principal é fazer fiotinho de Cristo. É fazer discípulos exatamente semelhantes a Cristo. Porque a gente está nessa tentativa, né? Cada um de nós estamos nessa tentativa, né? De ser semelhante a Cristo. Então, é essa mesma coisa, esse mesmo desejo que a gente tem no nosso coração, que a gente deve passar para as outras pessoas, com esse amor, com esse fogo, para onde nós chegarmos, sermos reflexo da glória dele. E implantarmos. Ah, Eva, mas quantas igrejas? Eu quero que vocês implantem líderes, que eles levem outras pessoas para ser canal de bênção. E aí vocês fazendo um líder, outro líder, com essa mentalidade de Cristo. Jesus vai voltar rapidinho, gente. Porque a expansão do reino vai ser muito rápida. Mas precisamos entender qual é o nosso maior chamado. Qual é o nosso maior chamado, a nossa maior missão. É levar o Evangelho. E para a gente levar esse Evangelho, realmente precisamos sair do nosso lugar. Precisamos sair das quatro paredes, né? Devemos entender que as igrejas, né, as estruturas, elas são um ajuntamento, literalmente falando. É um ajuntamento dos discípulos de Cristo. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Ah, Eva, mas é assim de uma hora para outra? Não, claro que não, porque muitas vezes a gente está tão acostumado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Precisamos entender que quando Jesus fez, vá, quando ordenou, né, vá, faça, cure, batize. Ele não está dizendo, se você quiser, você vai lá e faz. Não, ele está dando uma ordenança. E Ele quer nos usar. Amados, olha o privilégio dele querer nos usar para a extensão do reino dele. Ele quer nos usar para que nós possamos aumentar o reino dele em todas as nações. Nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja com a visão missionária. Nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja onde a gente ora, chora e clama por aqueles que ainda não o conhecem. Nós temos esse privilégio. Então vamos abraçar, meus amados. Vamos abraçar de uma forma sobrenatural. Para que nós possamos literalmente ser o reflexo da glória de Deus. Fazer de novo, como meu pastor me ensinou. Ele fazia assim, ó. A gente chega para a pessoa diz assim, uai, né? Porque mineiro faz uai. Se Jesus for bonito, se Jesus for agradável, se Jesus for amoroso como você é, eu quero esse Jesus para mim. Então, amados, eu quero que vocês entendam que quando somos o reflexo da glória de Deus lá fora, avançamos na plantação. Avançamos nessa plantação de uma maneira sobrenatural. Porque aí nós já vamos estar equipados. Porque já estamos cientes da visão, que é para levar o Evangelho. Nós já estamos focados em missões, que sabemos que não é só dentro da minha casa, não é somente no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, mas é em todas as nações. Nós aí vamos estar entendendo que precisamos discipular. Por quê? Precisamos nos alimentar para alimentar. Sim ou não? Porque se a gente ficar só alimentando, sem nos alimentar, a gente vai ficar fraco, gente. Então nós devemos nos alimentar e alimentar. Necessitamos do discipulado. E aí a gente vai começar a não fazer isso. Ó. Não, aquela pessoa ali eu acho que não vai escutar Jesus não. Nossa, ela é muito difícil. Aí a gente está mudando. A gente está fazendo o papel de quem? Do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, que eu me lembro, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sim ou não? Aí a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Não, aquela ali, duro de coração. O nosso papel é o que está escrito em Mateus 13:13. 13:3. E o semeador saiu a...
E o semeador saiu a? E o semeador saiu a semear. Somos semeadores. Nós somos aqueles que vai levar a semente do amor, da graça, da misericórdia, da compaixão do nosso doce e amado Jesus para todas as nações. Amados, eu só quero que vocês, para vocês entenderem melhor só essa parte, eu quero pedir ajuda para as meninas lá atrás. Elas vão entregar para vocês um negocinho. Gente, é só um, viu, por favor. Mas aqueles que quiserem 2 ou 3, mas por favor, só um. Ainda que vocês queiram 2, 3, 5, é só um. Para que vocês possam ficar com isso na memória, né? Eu gosto sempre de fazer umas dinâmicazinhas, eu gosto sempre de demonstrar. Porque eu acho que o visual, ele segura mais, né? Então, eu gostaria que cada um de vocês pegasse, por favor, só um. Quiser pegar mais, guarde no bolso, mas fique só com um na mão, por favor. Porque eu quero que vocês entendam que quando eu falo, né, que o semeador saiu a semear, o relato nos conta que ele chegou em uma terra que não tinha profundidade, chegou em uma terra que era espinhosa, chegou em uma terra que era rochosa. Rochosa? Não, espinhosa. Me ajudem, gente, por favor. Espinhosa. Rochosa, né? Ah, então eu acertei. Rochosa. E depois chegou numa terra onde, gente? Fértil. Mas, para ele chegar na terra fértil, ele só lançou as sementes na terra fértil? Não. E esse é o problema que a gente tem de avançar na plantação. Porque a gente só quer lançar em terra fértil. A gente só quer se segurar. Não, mas... Amados, nem a gente sabe qual é a terra fértil. Precisamos literalmente semear. Precisamos literalmente ir. Precisamos literalmente sair. E quando a gente faz isso, quando a gente obedece, tudo isso que eu estou falando é simplesmente obedecendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Porque Ele pediu para que... Aí vocês podem dizer assim, não, mas Eva, eu tenho meu trabalho. Mas Eva, eu tenho meu conforto, né? Meu conforto e tal. Eu conheço aqui todo mundo. Uai, gente, a oportunidade que vocês têm de conhecer novas pessoas. É a oportunidade que vocês têm para viver a glória de Deus de uma maneira sobrenatural. Porque no momento que a gente vai para avançar na plantação, a gente realmente vai deixar muitas coisas para trás. Mas a gente vai começar a viver na dependência de Deus. Aí eu estou lembrando agora quando Jesus enviou os 70. Em algumas versões fala 72. Mas quando Jesus enviou os 70. Jesus, ele enviou os 70. E ele fala, não precisa levar bolsa, não. Não precisa levar isso, não. Gente, eu realmente preciso aprender com esse texto. Porque eu vim para cá, a quantidade de mochila que eu trouxe não tem comparação. Então, eu ainda preciso estudar mais um pouquinho. Mas, porque Jesus estava nos ensinando o quê? A dependermos do Pai. E muitas vezes temos medo de soltar o nosso melhor líder. Muitas vezes temos medo de abrir mão disso, daquele lá que faz tudo, que é músico, que toca, que ministra, e que isso, que é o... Vocês conhecem esse termo, pau para toda obra? Pronto, o pau para toda obra na igreja e tal, e tal, e tal. E tem um irmão super talentoso ali atrás, porque ele tem vergonha. E a gente nunca deu a oportunidade, porque já tem um que faz tudo. Amados, precisamos liberar esse que faz tudo, para que ele faça mais fases tudo lá fora. Para que eles aumentem a plantação de igreja lá fora. Porque se ficar em 4 paredes, você vai ter ele para você, óbvio. Mas não é suficiente. A gente vai estar falhando na obediência do que o Senhor Jesus nos ensinou. Agora, todo mundo pegou, gente? Todo mundo está com sua semente aqui? Todos estão? Amém. Amados, eu quero que vocês olhem. Oxe, está ainda não? Pegou todo mundo? Não, ainda falta. Peraí, então falta só um minutinho. Peraí, gente.
Segura aí, eu quero que vocês olhem para essa semente. Agora sim? Todos pegaram? Amém? Amados, agora eu quero que cada um, pastores, líderes e todos os demais líderes e pastores que estão aqui, profetas, apóstolos, olhe bem para essa semente. E olhe para essa semente como se fosse o seu discípulo. Na verdade, o seu melhor discípulo. Melhor ainda, aquele que você está colocando para substituir você. Porque, gente, um dos livros que eu li se chama Weak Church, de Steve Murrow. Eu me lembro que é mais ou menos esse. Ele fala que eles avançaram na plantação de uma maneira absurda. Sabe por quê? Porque eles foram para o campo. O pastor dele disse assim, ó, você só tem 6 meses. 6 meses. Então eles fizeram, não tudo nas carreiras, mas eles trabalharam como se fosse voltar. Eles começaram a levantar discípulos, a ministrar, a ensinar eles a saírem e fazer discípulos. E eu acho que muitas vezes falta isso nas nossas vidas. A gente sair para fora. A gente sair para fora das 4 paredes, da estrutura. A gente sair do nosso comodismo, do nosso trabalho. E achar que a gente não vai voltar amanhã. E a gente tem que ter urgência. Porque o evangelho urge. O pastor Mateus ministrou que tem um monte... Gente, tem muita gente que não conhece Jesus. Muita gente. Muita. Então, depende de nós. De nós arregaçarmos a manga. De nós entendermos que é uma urgência a gente deixar a nossa zona de conforto e ir. A gente deixar a nossa zona de conforto e sair para fora. E aí a gente vai começar a trabalhar como esse exemplo do livro, né? Ele falou que, aí quando deu os 6 meses, o pastor, não, pode ficar mais 6 meses. E aí ele continuou levantando mais gente, porque, nossa, só tenho 6 meses e mais. Vamos lá. Aí o pastor ligou para ele, não, pode ficar mais 6 meses. E com essa história faz 35 anos que eles estão lá em Filipinas, numa mega igreja. Mas igreja física, sim, eles têm uma igreja física. Mas eles alcançaram praticamente metade de um país. Porque eles entenderam que o chamado é para fora. Eles entenderam que o avanço na plantação requer urgência. Sim, voltando. Eu quero que os amados olhem bem para os seus líderes. Essa semente, elas vão ficar... É de vocês, tá? Eu estou presenteando. Ó, gente, ganharam um presentinho. Essa semente é de vocês. Vocês podem ficar para vocês. Como elas são um líder de vocês, o melhor, cara. O best que toca aqui o teclado, o Rafael aqui, o que toca violão, o melhor aí, o que toca bateria, o cantor, pronto. É o melhor. Vocês têm 2 opções. Vocês guardar para vocês, colocar no bolso e deixar na igreja. Vai ser uma bênção, como é. Mas vocês têm a outra opção. Semear. E dela reproduzir 30, 60 e 100 por 1. A escolha é de cada um de vocês, líderes e pastores, porque está em suas mãos. Que Deus abençoe. Pastor Júnior.